o governo, o município, quer reagir com proibições. O que vai ser feito destes jovens que, na verdade, eles surgem como uma resposta à incapacidade do próprio governo? Estes jovens que surgem como resposta à incapacidade de prover emprego sustentável e digno. 450 mil jovens que atingem a idade de trabalho todos os anos. Qual é a resposta para isso? Se não tiver a resposta para isso, não tem legitimidade nenhuma para proibir os mototaxistas de trabalhar. Primeiro, arranjem soluções para a economia, arranjem soluções para o emprego, arranjem soluções para a gestão urbana. Depois disso é que pode abordar a questão dos mototaxistas. Neste momento, nem o governo, nem o município não tem nenhuma legitimidade, não tem nenhuma moral para virem agora com proibições. Portanto, esta aqui é a abordagem, é o tema desta semana que eu queria partilhar convosco. Vamos falar sobre isto. Bom, o que nós vamos dizer sobre isto é demasiado simples. É importante nós sabermos que o grave problema que a cidade de Maputo tem, que a área metropolitana de Maputo tem, não é o problema dos mototaxistas. É um problema de promessas e de projetos falhados nos últimos 50 anos em matéria de transporte urbano. Só para dar-vos aqui um exemplo, vou falar apenas de 5 casos. Não são os únicos. Nós nos recordamos muito bem o famoso BRT. BRT quer dizer Bus Rapid Transit, que eram faixas exclusivas para os grandes autocarros se moverem aí. Este BRT foi uma promessa do governo, acompanhada pelo município, foi um dos primeiros casos e, se calhar, o maior símbolo de promessas falhadas em Moçambique. Nós tivemos esta promessa ainda, digamos, no consulado do David Simango, em 2014, que nunca saiu de papel, nunca se concretizou. Depois nós tivemos, em 2016, tivemos em 2021, tivemos em 2023. Chegamos a ter ainda em 2025 a mesma promessa do BRT. Desapareceu, cancelado pelo município e que retornou com o famoso projeto Move Maputo. O tal Move Maputo, com Razak Manique, que estava previsto para arrancar em 2026. Já passamos do primeiro trimestre de 2026 e nada feito, nada saiu do papel. Segundo projeto, o famoso transporte teleférico ou o sistema suspenso de transporte. Portanto, um sistema futurista de transporte suspenso, que chegaram a dar o nome de Futran. Já era o Enéas Comiche, como presidente do município, que anuncia este projeto de Futran, que eram mais ou menos cerca de 250 milhões de dólares, e a previsão era para iniciar em 2022. Que se diziam que iam fazer obras de adaptação nas principais avenidas da cidade de Maputo para que este transporte pudesse funcionar. Nunca saiu do papel, nunca houve nenhuma obra, nem sequer uma pá de cimento foi vista na cidade de Maputo para adequar a infraestrutura para funcionar o tal sistema de teleférico ou o sistema de transporte suspenso ou então o Futran. Outra promessa vazia, vaga, um embuste, uma fraude, uma burla aos municípios. Tivemos também, terceiro exemplo, o famoso Metrobus, que era associação, uma conjugação entre os comboios e também autocarros. Bom, este projeto surgiu, este projeto foi implementado, mas está muito aquém de responder às necessidades de transporte urbano. Está muito longe, foi lançado em 2018, esse sistema integrado de transporte, mas ficou incompleto, muito longe de responder aquilo que eram as verdadeiras necessidades de transporte. E, por último, nós também tivemos o quarto projeto fracassado,
o famoso o método de superfície. O método de superfície que também foi anunciado conjuntamente com o famoso AGT. Portanto, o método de superfície foi sempre a promessa dada pelos presidentes sucessivos do município, que chegaram lá por via do roubo, também não podiam fazer melhor, e também pelo governo que anunciou o famoso AGT. AGT, que é Automated Guide Transit, que foi anunciado esse AGT na altura, isso foi por volta de 2019, 2020, na altura o ministro era o famoso Janfar Abdullahi, que era um grande homem dos memes. Portanto, e também este projeto não podia sair mais nem menos do que um simples meme. Portanto, nunca saiu do papel, nunca funcionou nem o método de superfície, nem o AGT. Estes projetos acabaram todos eles desaparecendo antes de começar. Até parece o Ana Mola, que era combatido antes de nascer. Mas o Ana Mola, contrariamente, ele foi combatido antes de nascer, ele nasceu e prevalece, e prevalecerá para sempre. Mas o método de superfície, o AGT, desapareceram. Problemas que são colocados aqui é que há falta de financiamento. Portanto, faz-se projetos, não se garante o financiamento. Há uma má coordenação institucional, município e governo a tratar do mesmo assunto, mas como se fossem entidades adversárias ou então a competição de nhonguismos no meio disto. Planeamento totalmente inconsistente. A cidade está a crescer, o crescimento urbano é enorme, a taxa, de migração das pessoas para a cidade é muito grande e as cidades não conseguem ter infraestruturas para esse efeito e o governo, por sua vez, não consegue ter ideias de como fazer face a isto. E o ciclo, podemos resumir nisto, ao longo destes 50 anos, transporte urbano, como é que foi tratado? Primeiro, anuncia-se um projeto. Depois de se anunciar um projeto, não avança. Depois de não avançar, surge um novo projeto para substituir o anterior. E aí, o que acontece? O ciclo repete-se. Este é o ciclo vicioso deste regime nos últimos 50 anos em matéria de transporte urbano. Anunciar projetos, os projetos não avançam, substitui-se o anterior e volta sempre ao ponto de partida. O ciclo repete-se. E o que é que nós temos aqui na cidade de Maputo? O que está a funcionar é exatamente tudo o que é contrário aos planos oficiais, aos planos públicos. O governo fracassa, o povo arranja alternativas. Aliás, o termo chapa 100, que surgiu na década de 90, esse chapa 100 era exatamente a resposta à incapacidade, à incúria, à incoerência e à incompetência de um governo. E aí o povo arranjou solução. É por isso que hoje a grande solução e o coração do transporte na cidade de Maputo, por exemplo, são os chapas. São cerca de 4.000 a 5.000 chapas, que fazem cerca de 1.800.000 viagens por dia. E é nesta senda que surgem os mototaxistas. Então, o problema que nós temos que meter aqui é que perceber que a incapacidade de um governo de planificar a cidade, de ter um transporte adequado à situação, de ter um projeto coerente que saia do papel e não seja anunciado apenas por show-off e para enganar e para tirar areia nos olhos e também para, se calhar, pôr alguns tampões nos ouvidos dos moçambicanos. Então, o problema da planificação, o problema da incapacidade, mas, por outro lado, não é só um problema meramente de transporte. Há um problema mais grave, é da economia urbana. Portanto, o que nós temos, a cidade está a crescer, mais ou menos a 5% ao ano a população cresce, não há infraestruturas, não há investimentos, não há projetos, não há ideias, não há visão nenhuma. E cresce também o quê? Cresce o desemprego, cresce, as atividades informais. As atividades informais são 95% do trabalho que existe, 95% de trabalho informal. É nesta senda que surgem os mototaxistas. Então, a incapacidade de gerir as cidades,
a incapacidade de ter projetos coerentes e, ao mesmo tempo, a incapacidade de dar resposta ao crescimento da pobreza e ao crescimento do desemprego, o governo, o município, quer reagir com proibições. O que vai ser feito destes jovens que, na verdade, eles surgem como uma resposta à incapacidade do próprio governo? Estes jovens que surgem como resposta à incapacidade de prover emprego sustentável e digno. 450 mil jovens que atingem a idade de trabalho todos os anos. Qual é a resposta para isso? Se não tiver resposta para isso, não tem legitimidade nenhuma para proibir os mototaxistas de trabalhar. Primeiro, arranjem soluções para a economia, arranjem soluções para o emprego, arranjem soluções para a gestão urbana. Depois disso é que podem abordar a questão dos mototaxistas. Neste momento, nem o governo, nem o município não tem nenhuma legitimidade, não tem nenhuma moral para virem agora com proibições. Portanto, esta aqui é a abordagem, é o tema desta semana que eu queria partilhar convosco.